Vocês trouxeram a Bíblia hoje? Trouxe? Então vamos abrir lá em Neemias. Neemias, lá no livro de Neemias. Neemias, capítulo 4. Já conhece a história de Neemias? Quantos que já conhecem? Levanta a mão assim. Neemias, conhece? Pouca gente conhece, mas foi um grande homem de Deus usado. Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes é a mesma da Bíblia, aquele lá da Esther, da rainha Esther. É o próprio. Que na época o povo estava preso na Babilônia, veio lá o Império Medo-Persa, conquistou a Babilônia, e logo depois começou a liberar alguns judeus para voltarem a Jerusalém, a sua terra. Depois de 70 anos de escravidão lá, que eles ficaram presos na Babilônia. Aí Neemias era copeiro desse rei, Artaxerxes. Diz o seguinte, Neemias 4, já conseguiram achar? Neemias 4, versículo 1. Só para vocês entenderem, Neemias foi aquele que foi reconstruir os muros de Jerusalém. Ele viu o sofrimento do seu povo, mesmo à distância, como nós vemos às vezes, como nós estamos vendo na Ucrânia, muitas pessoas ali na guerra, ali morrendo, que as coisas estão acontecendo. Então, ele também sabia que o povo dele estava sofrendo. O povo que tinha saído do exílio da Babilônia, voltado a Jerusalém, começou a sofrer, porque, vocês aí imaginam, né? 70 anos preso na Babilônia, como escravo. Você volta para a sua terra, você nunca mais volta o que era antes, né? Dificilmente. Leva todo um processo para reorganizar. As cidades estavam praticamente saqueadas, destruídas. Então, precisava de uma nova reconstrução ali da cidade. E ele ficou sabendo que o povo estava ali sofrendo, estava ali clamando ajuda, porque eles não tinham mais o que fazer. Era fácil. Naquela época, você sabe, já viram aqueles filmes de história aí, que esse medieval, toda cidade tinha o quê? Os muros, né? Não tinha isso? Suas fortalezas, que é dele que protegia a cidade para não ser saqueada, para não ser roubada. E é o que acontecia com Jerusalém, estava à mercê. Qualquer um que chegasse lá poderia entrar. E Neemias começa a se incomodar. Neemias até fala que Neemias começou a fazer um jejum e oração, porque ele queria falar com o rei, não sabia como, porque copeiro naquela época era um cargo muito elevado, de confiança do rei. Não era qualquer rei que chegava e pegava qualquer pessoa para ser seu copeiro. Até porque era o que experimentava as coisas do rei. Pensou, se tivesse envenenado? Era culpa do copeiro. Então ele tinha que experimentar tudo antes, comer tudo antes e entregar para o rei. O rei jamais poderia ser envenenado, senão seria culpa do copeiro. Então era um cargo muito importante para o rei. E ele começou a orar e jejuar, pedir para o Senhor, eu preciso ir lá, mas não sei como é que eu vou falar com o rei. Até que surgiu a oportunidade. Diz a Bíblia que, basicamente, 6 meses depois, 8 meses depois, ele consegue a oportunidade de falar com o rei, e o rei libera ele durante um tempo para ir lá reconstruir os muros. Mas olha só que coisa interessante e complicada. Vamos ler primeiro. Neemias 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Abaloão num só dia? Vivificarão dos montões do pó da terra, das pedras e que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha que coisa terrível, né? E quantos nós estamos assim, às vezes? Nós vamos fazer aquilo que nós temos vontade, até para a casa de Deus, para as coisas de Deus.
Você vê que ele começa, ele vai lá, desiste de tudo que ele tinha lá na Babilônia, lá que ele estava vivendo, agora do reinado Medo-Persa. Ele fala, olha, eu quero ir lá, quero ajudar o povo a reconstruir os muros de Jerusalém. Na mesma aquela época do Esdras, passando Daniel, aquela mesma época. E ele vai lá e fala assim, ó, rei, eu quero ir lá reconstruir. Mas olha só o que acontece. Oposição. E não é comum ter oposição? Apesar que muitas pessoas, às vezes, não estão acostumadas com isso. Ficam o quê? Abaladas, tristes, chateadas. Porque é muito fácil você começar a colocar uma coisa no seu coração e começar a fazer. Chegar aqui e falar, ó, você vai fazer o culto, mas pode ser que alguma coisa aconteça comigo e eu ficar abalado. Falar, não vou mais. Não vou mais porque deu uma dor de cabeça, deu alguma coisa. Eu não vou mais fazer porque até o Senhor tinha mandado. E às vezes nós estamos assim. Deus manda nós fazermos alguma coisa, nós vamos lá começar a fazer a situação, o desafio. Você pode ter certeza, como o pastor Carlos que pregou um dia, você é perigoso, é ou não é? O diabo vai querer que você complete a sua missão? Jamais. Ele não quer. Então sempre vai ter aqueles que vão em contra. Não precisa ficar desanimado, triste, abatido, porque sempre vai ter. O diabo jamais vai querer que você se levante. Imagina, ele estava construindo os muros de Jerusalém para deixar o povo de Deus protegido. Era uma coisa maravilhosa, não era? Você acha que Deus não queria isso? Tenho certeza que ele queria. Mas o diabo queria? Não. O diabo jamais vai querer uma proteção a você. O diabo ele quer sempre te destruir. Ele veio somente para isso. E você vê que Sanbalat fica revoltado e falou, o que é isso que está acontecendo? O que é isso? Como é que pode aquele povo lá que acabou de sair daquela terra querer vir aqui já nas suas cidades queimadas, destruídas, reconstruir esse muro? Não pode. Esse povo qualquer, quantos de nós não somos desprezados? Quantos de nós até queremos o crescimento, nós começamos a crescer, aí vem palavras, vem uns Sanbalates da vida, ou as Sanbalatas, né? Também tem as mulheres, também, não é só homem. Mas vem com a palavra, com um jeito, e começa a te desanimar. O diabo nunca vai querer que você prossiga no caminho que Deus te deu um alvo. Se Deus te deu um objetivo, uma função, Deus te deu capacidade para você fazer algo, vai até o fim. Porque vai existir situações, você vê aqui, ó, pula lá para o versículo 16, capítulo 4 mesmo. Versículo 16. Nós começamos a ver que Neemias o povo lá começou a ser afrontado. Porque o inimigo nunca vai deixar de tentar. Ele é como se fosse um cachorro raivoso atrás das grades. Já viu o cachorro raivoso? Quando está preso na coleira, numa corrente, mais se for aqueles bravos, começa a latir. Ele vai conseguir chegar em você? Não vai, mas ele vai latir. O diabo é igualzinho. Ele vai latir. Ele vai querer te tirar você da concentração do caminho que Deus te deu. Ele vai tentar te abalar de todas as maneiras. Não vai você achando que vai ser tudo paz e amor, vai ser tudo a mil maravilhas, porque não vai ser. Olha só o que Neemias teve que fazer. E sucedeu que desde aquele dia, versículo 16, sucedeu naquele dia, metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a mão fazia, e a obra, e na outra tinha o quê? Armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Olha que coisa, hein? Mas não estava fazendo o que Deus mandou ali, que Deus deu vontade, deu a direção para ele? Estava, não estava? E o diabo, mesmo assim, não afligiu, não foi tentar tirar ele do caminho? Do mesmo jeito. Você viu o que ele fez? Ele falou, olha, tem um povo aqui construindo, mas ao mesmo tempo que eles estão aqui construindo esse muro aqui, eles estão com a espada aqui pronta já. Por quê? Os inimigos podem afrontar, podem falar o que quiser, mas se tiver que ir para a guerra, eu estou pronto. Mas às vezes nós estamos prontos para a guerra. Nós às vezes queremos só o benefício de construir, né? De crescer.
Só o benefício de chegar lá e falar, olha, Deus vai ser tudo paz e amor, vai ser tudo mil maravilha. Eu não quero ter problema. Teve até um pastor que esses dias aí para trás falou assim, você não quer ter problema mais na vida, não? Não quero, não. Então morra. Que aí você para de ter problema. Você nunca vai deixar. Quem é filho de Deus, faz as coisas de Deus, quem quer seguir um caminho do Senhor, que faz a vontade de Deus, vai ter desafios. Vai ter que passar por situações difíceis, vai ter que crescer com a espada aqui na cintura, vai ter que estar pronto para a guerra. Por quê? Eles estavam prontos para a guerra? Estavam, mas eles confiavam em quem? Em Deus. Eles estavam ali construindo os muros de Jerusalém, fazendo aquilo que era certo para o seu povo, o que Deus tinha dado orientação para fazer, mas eles estavam prontos. Porque falaram assim, olha, estamos aqui, vamos aqui construir, eu não vou parar, apesar da ameaça. Sanbalat, naquela época, era até mais forte, porque você imagina, o povo tinha acabado de vir do exílio, da Babilônia, 70 anos. Então, você imagina como é que está uma cidade. 70 anos lá sem o povo direito, sem ninguém lá, somente sendo saqueada, o povo vai estar totalmente destruído, a cidade vai estar totalmente destruída. É como se você pegasse uma cidade interior que parou de ser habitada faz tempo, e chegasse lá e voltasse lá, como é que ia estar? Ia estar bem feio, né? E o povo começa a reconstrução. Então o povo ali está só o quê? Confiando em quem? Em Deus. Não tinha outra escolha para eles. Eles faziam aquele muro, mas ao mesmo tempo eles confiavam em Deus. E prontos. Porque o inimigo pode falar, pode latir, pode fazer o que for, mas ele jamais vai ter poder sobre você, se você estiver preparado para o enfrentar. Amém. Você vê, vamos pular lá para o capítulo 6, só para a gente adiantar a nossa história, que a gente comenta mais, porque aqui está a parte boa. Ali no capítulo 4 foi só para abreviar um pouco a história. Olha só, versículo 1. E sucedeu mais que, ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, você vê, né? Olha só que coisa interessante. Ele já estava edificando, já tinha colocado as pedras, só não tinha colocado as portas. Mas o que aconteceu? Ouviu quem? Sanbalat. Ô Sanbalat, que não tinha jeito, né? E o diabo é do mesmo jeito. Ele não quer ver você crescendo e vai afrontar você. E diz o seguinte: Sanbalat e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Olha só que coisa, hein? Ainda enviou 4 vezes. O diabo vai tentar só uma vez? Não vai. Vai tentar 1, 2, 3, 4, ele não vai parar. O diabo não cansa. Nós, às vezes, que cansamos, o diabo não cansa. Ele vai querer sempre, ele jamais vai querer ver seu crescimento, seu sucesso. Jamais. Mas você vê que Neemias está sempre o quê? Esperto, ligado. Neemias sabia, ele falou, olha, eles me convidaram aqui para juntar-se a eles, eu jamais vou me juntar a eles. Eu não vou. Eu estou num projeto que Deus deu. Eu estou fazendo uma grande obra que Deus mandou. Eu não vou sair daqui. Eu vou terminar a obra que eu vim para fazer. E continua dizendo, então Sanbalat, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com a carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, entre gente se ouviu a Gesem, diz que tu e os judeus intentais voltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo esta palavra, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvira, segundo essas palavras, vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Porém, eu enviei a dizer, de tudo que diz, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. O diabo sempre vai tentar
inventar situações a seu respeito. Sempre. Ele sempre vai tentar te colocar no outro caminho. Jamais vou deixar você sossegado no caminho. Mas eu não fiz aquilo. Quantos não tem pessoas aqui que inventam coisas de você? Tem ou não tem? Fala que você está fazendo coisas que não deveria, mas às vezes não está fazendo nada daquilo. É para quê? Destabilizar. Você tira você do caminho de Deus, você perde a paz na hora. Você começa a reclamar com a pessoa. Você estava focado num serviço, focado numa grande obra. O diabo conseguiu destabilizar. Pronto. Ele conseguiu o que ele queria. Você não vai mais crescer. Você vai estar ligado nas outras coisas, no que ele começou a fazer, e não no que você estava fazendo. Versículo 9, continuar dizendo, ó. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Olhe para suas mãos aí agora aí. Mostra, olha para cima, fala assim, Senhor, Deus, esforça as minhas mãos. Versículo 10. E entrando eu em casa de Samaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, olha o nome bonito colocar no seu filho, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? Olha só, hein? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate, o quê? O subornaram. Olha que coisa terrível. Estava fácil a vida de Neemias? Tinham subornado o próprio filho do povo dele, pessoa do povo dele começou a subornar para quê? Para tentar tirar Neemias do caminho. Olha que coisa terrível. Então, às vezes, as pessoas perto de você, cuidado, não deixe que elas te tirem do caminho que Deus te deu. Porque Ele só quer o quê? A sua destruição. A pessoa que não quer ver seu crescimento, cuidado com ela, distancia dela. Porque Deus quer ver você crescendo, Deus quer ver você prosperando, Deus quer ver você indo além do que você imagina. Mas cuidados com os sambalates da vida. Pessoas que vão querer sempre a sua ruína, pessoas que vão querer sempre tirar do caminho que é de Deus. Nós vamos enfrentar desafios, continua dizendo aqui, ó, versículo 13. Sabato subornaram, versículo 13. Para isso subornaram, para me atemorizar. E para que eu assim ficasse o quê? Pecasse. Para que tivesse alguma causa a fim de me inflamarem, assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizares. Acabou-se, pois, os muros aos 25 de Leu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Olha que coisa maravilhosa. O inimigo pode tentar te tirar do caminho? Pode, né? O inimigo pode tentar tirar você dos caminhos de Deus? Pode tentar. E ele vai tentar. E ele vai querer isso. Mas ele só vai conseguir se você deixar. Porque Deus está aí com você. Deus enfrenta as suas guerras, enfrenta as suas lutas. Mas é você que vai decidir. Deus está à sua disposição. Está falando, olha, em frente, eu já venci o mundo, em frente Ele que eu estou com você. Mas temos que dar ouvido ao sambalate da vida? Temos que dar ouvido às pessoas, até pessoas que estão perto de nós, que os próprios sambalates da vida vão corromper para tentar nos tirar do caminho de Deus? Nós não podemos dar ouvidos. Nós não podemos dar ouvidos àquilo que atrapalha nós de crescermos. Deus quer o nosso crescimento. Eu falei até aqui no culto de 3 horas. Cadê o pastor levantar aqui? Está ali, né? Eu estava falando com ele no culto de 3 horas no domingo passado. Eu falei que ele tem uma filha pequena agora, acho que não fez nem um ano ainda, vai fazer um ano em janeiro, se não me engano.
Mas eu falei com ele, você quer que sua filha cresça até quantos anos? Até os 5 anos de idade? Quantos aqui tem filho? Tem filho? Quer que ele cresça até quantos anos? Até os 10 anos de idade, tá bom para você? Até os 15, tá bom? Quer que ele cresça, né? Que ele aproveite o melhor dessa terra, que ele frutifique, multiplique. Você não quer isso? E por que você acha que Deus não quer isso de você? Por que você acha que, se sendo Deus, seu Pai, Ele não quer isso de você? Ele não quer que você cresça, você multiplique, você frutifique? Porque se Ele é um Deus, é um Pai maior, é o nosso Pai celestial, se Ele tem grandes coisas para nos dar, por que nós não pegamos isso? Porque às vezes nós pensamos somente pequeno, coisas pequenas. Nós deixamos que pessoas falem a nosso respeito aquilo que não tem que falar. Tem um sambalate da vida que chega para falar qualquer coisa com você, você já desanima, enfraquece, você tira o seu coração daquele propósito de Deus, pronto, está encerrado. Como tem pessoas que morreram aos 20 anos, mas foram enterradas aos 80. Tem ou não tem? Porque o sonho da pessoa morreu. Morreu os sonhos, morreu as vontades, aquilo que ela queria fazer, que Deus colocou para fazer, ela não fez, ela desanimou, ela morreu. Só foi enterrado depois, porque depois que o corpo morreu, mas a alma dela, o espírito dela estava ali já enfraquecido, porque deixou desanimar. O que Deus tem preparado para ela é uma coisa muito maior. Então, quando Deus te der um objetivo, te der um alvo, te der uma promessa de Deus, fique firme nela. Deus quer ver você crescendo, Deus jamais vai querer você fracassando. O nosso Deus não é um Deus qualquer, é um Deus grande, Ele espera grandes coisas. Deus não tem limite. Nós que limitamos Deus. Você vê aquele povo de Israel, sai do Egito. Ele sai do Egito para conquistar uma terra que manava leite e mel. Eles tinham um desafio, conquistar a terra. E Deus, você viu que deu tudo que Deus fez ao longo do período. 10 pragas no Egito, abriu o mar vermelho, maná caiu do céu, coisas grandiosas, hein? Às vezes nós vemos tanta pouca coisa que nós ficamos até meio... Nossa, Deus é poderoso mesmo. Nós vemos, às vezes, a pessoa andar que era cadeirante e fala, Deus é poderoso. Você imagina abrir o mar vermelho, 10 pragas no Egito. Maná caiu do céu, quer dizer, comida está caindo do céu. Que coisas grandiosas, né? Coisas maravilhosas. E aquele povo chega a um ponto que eles têm que enfrentar o quê? Gigantes para entrar na terra. Então, eles chegaram e falaram assim, ó, vamos lá espiar a terra. Moisés manda 12. Vão lá vocês 12 lá, vão lá ver como é que é a terra, o que a gente pode fazer, como a gente pode entrar, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, não é isso? A palavra de Deus não volta para ser vazia, volta? Não, jamais ela volta vazia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então você vê que Ele manda os 12, e quando volta os 12, Josué e Caleb era um dos 12. Quando ele volta, o que acontece? Todos animados? Estava todo mundo animado? Não estava, né? Só 2. Só Caleb e Josué que estavam ali de prontidão. Porque os outros falam assim, Senhor, como nós poderemos fazer isso? Olha o tamanho daqueles homens. Olha, mas a terra não mana leite e mel? Mana. Trouxemos aqui um cacho de uva bonito, coisas maravilhosas, olha só, que coisa que Deus está fazendo, que Deus fez lá nessa terra lá, coisas grandiosas. Mas, Senhor, os homens são grandes, os homens são complicados, não vão conseguir não. Você imagina a cara de Deus vendo aquilo dali. O semblante de Deus vendo os homens falar daquele jeito. Não tinha passado tanta coisa já? Não tinha 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, depois fechando em cima do exército, faraó. Maná caindo do céu, uma nuvem de fogo ficava lá de dia, de noite, uma nuvem lá protegendo do sol. Você imagina falar aquele negócio olhando para aquela nuvem ainda? Como é que pode? Mas para você ver que quando o inimigo consegue colocar, atemorizar o seu coração, para não deixar você crescer, ele consegue se você dá lugar. Você pode ter tudo ao seu redor conspirando a seu favor, mas se ele consegue te atemorizar, está feito. Você vai ficar travado. Você vai morrer na idade que você tem agora. Só vai ser enterrado depois. Por quê? Os sonhos acabaram.
A vontade de crescer acabou, a vontade de expandir, de atingir esse crescimento, vai ter chegado ao fim. Você vê, vamos abrir a Bíblia lá em Números 13. Números 13. Versículo 31. Diz o seguinte: porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que... E isso logo depois deles resumir para Moisés que eles tinham visto, que ele tinha até trago o cacho de uvas e algumas coisas de lá. Depois de Caleb ter falado assim, não, nós vamos no poder do nosso Deus, tudo aquilo, fez todo aquele negócio, mesmo assim o povo, os homens como? Não podemos. Inflamar a terra, versículo 32, que tinha espiado, perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pula para o 14, versículo 11. Você começa a ver que eles ainda vão falar com o Senhor. Versículo 8, ele diz assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, nos dará terra que mana leite e mel. Mas se Deus não tinha tirado do Egito para dar na terra que mana leite e mel, já não era esse combinado? Sair do Egito para a terra que eu dei para Abraão, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Então você vê o problema agora e você começa a falar, se o Senhor for dar, se for da vontade do Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Calma aí. Ora, o combinado já era esse, era só você enfrentar situações. Deus falou alguma coisa que teria desafios? Não, né? Mas falou que a terra era sua, que a terra era deles, que eles poderiam ir e conquistar. E ele diz o seguinte, versículo 11. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios ouvirão, e por quanto a tua força fizer subir este povo no meio deles, o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhe aparece, que a tua nuvem está sobre eles, e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matar este povo com uma só homem, as nações, pois, te ouvirão a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra, lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Você continuar lendo, você vai ver que Deus fica, vamos usar um termo mais leve, chateado, como nós às vezes ficamos com algumas pessoas. Deus fica chateado, Deus fala o que, olha, tirando Caleb, quem tem mais de 40 anos vai ficar no deserto. Mas não era a terra que mana leite e mel que ele prometeu? Mas por que o povo ficou 40 anos no deserto? Até vir a nova geração e conquistar. Lembra que a promessa era para quem? Não era para esse povo? Então quem limitou eles? Quem não deixou eles conquistar?
Não foi eles mesmo? É isso mesmo que aconteceu. Deus vai concordar com aquilo que você disser. Se você disser que você consegue, que você vai enfrentar, que você vai vencer, Deus está falando assim, vamos, estamos juntos. Igual você falar assim, olha, Senhor, eu não sei. Deus vai falar, é verdade, você não sabe mesmo não. Ah, Deus, eu não consigo, é verdade, você não consegue não. Porque se você coloca no seu coração a vontade de vencer, a vontade de crescer, Deus vai estar com você. Mas você fala assim, eu sou um coitado, Deus vai falar, oh meu Deus, deve ser um coitado mesmo. Ah, Senhor, porque o Senhor sabe, é gigante. Ora, e eu sou o quê? Eu vou perguntar, e eu sou o quê para você? Você vê que ele ainda fala, Moisés ainda fala, o Senhor é um Deus que colocou, fez tudo aquilo lá, tirou o povo do Egito, o que os egípcios vão dizer? E Deus acho que fica mais juriado ainda, porque se eles estão vendo que eu fiz tudo aquilo, se Deus viu que tudo aquilo que você fez, Deus fez na sua vida, você não percebeu ainda, e que Deus pode fazer muito mais, que é só você não limitar o poder dele de agir. Porque se você se atemorizar diante das dificuldades, você nunca vai crescer. Nós nunca iremos crescer se ficarmos tremendo, se quando vier a dificuldade, nós ficarmos assim, ó, vou me esconder aqui, e vai ficar por aqui mesmo. O povo se atemorizou ao ver gigantes na terra. E Deus ficou chateado que eles não foram ter com esses gigantes. Porque Deus estava prontinho para vencer aquela batalha. E Deus está prontinho para vencer a batalha da sua vida. Agora, o que você vai fazer? Você vai enfrentar? Você vai? Depende de você. Deus vai concordar com aquilo que você fizer. Se você fala assim, eu não consigo, Deus fala assim, você não consegue mesmo. Desse jeito que você está, não consegue não. Nem vai. Mas Deus te faz grande, Deus te faz vencedor. Deus está pronto para ir junto com você. Se você falar que você vai, Deus está ali. Vamos, agora. Estou aqui. Você vê que Caleb chegou com o povo e falou, olha, é uma terra que manda leite e mel, nós vamos lá, vamos conquistar, nós vamos vencer. Nós vamos enfrentar esse desafio e Deus está com a gente. Aleluia. Mas nem todo mundo falou aleluia não. Lá o pessoal tudo começou a chorar, começaram a querer até apedrejar Moisés, porque eles ficaram tão chateados, porque eles ficaram tão tristes, que eles queriam apedrejar Moisés, o homem que libertou eles. Olha que coisa terrível. Então, não deixa que as coisas te atormentem, te atemorize. Não deixe que as coisas te tirem do caminho de Deus. Vão vir situações, problemas, vão vir sambalates da vida para te tirar do caminho. Lembra a história de Davi? Davi começou, ele ouviu o gigante. Ele foi visitar seus irmãos na guerra. Davi, o mais franzinho de todos, foi visitar seus irmãos na guerra. Quando chegou lá, e viu o quê? O gigante fazendo o quê? Afrontando, né? Atemorizando. Porque agora que nós conhecemos a história de Davi, nós vemos lá que ele foi lá, pegou a funda, girou e matou Golias, é bonita, né? Você imagina um homem de quase 3 metros de altura, acho que era 3 metros, alguma coisinha, 20 centímetros, se não me engano, algo assim, que chegou lá e começou a gritar com você, querendo te enfrentar. Um homem preparado desde sua infância para guerrear. Era um sujeito fácil? Negativo, né? Já um homem preparado normal já é difícil para uma pessoa comum, até como se fossem umas forças armadas especiais contra uma coisinha qualquer, como nós qualquer. O povo de Israel não era tão equipado naquela época. Era um povo mais do campo, era um povo diferente, não era um povo de guerra. Mas eles tinham um Deus de guerra. Mas mesmo assim, você vê que Golias começa a afrontar o povo faz o quê? Atemoriza. Ô crente que são fáceis para atemorizar, né? Mesmo com Deus, a gente fica todo perdido quando vem a situação. Mas você vê Davi que chega lá e fala assim, quem é que ele está falando ali? Quem é aquele? Golias. Ele fala, mas não teve ninguém ainda. Esses homens estão aqui para quê? Não teve um homem que foi capaz de chegar lá e olha que ele está falando de Deus. Você vê a preocupação dele. Olha que ele está falando de Deus, não pode. Então eu vou lá. Ninguém vai, ainda vai ganhar esse tanto de coisa que tinha lá para ganhar ainda, para barganhar. Vou ganhar um monte de coisas, zerar os impostos, ganhar a filha do rei. Eu estou bem demais, eu vou. E o que o rei ainda fala com ele depois ainda? Olha, Davi,
Coloca a armadura, porque o homem lá é grande, né? E os filhos de Sambalate? Sempre tentando tirar a gente do caminho que vai vencer. Sempre vão tentar. Sempre vão tentar te tirar do caminho. Cuidado. Você vê que Davi chega lá e fala, coloca a armadura não deu. Olha, você vai mesmo, Davi. O que o irmão dele disse no início? Volta para as ovelhas do teu pai. Volta para lá, aqui não é seu lugar, não. O demônio sempre vai tentar te tirar do caminho. Você vê que Sanbalate até subornou os filhos de Israel para tentar tirar Neemias do caminho, do projeto, do propósito. Não importa a situação, confie em Deus, vai até o final. Os filhos de Sanbalate estão aí, cuidado com eles. Davi pega aquele negócio ali e fala assim, olha, eu vou contra esse gigante. Pega a sua funda, escolhe 5 pedras. 5 pedras, o pastor Cara explicou para vocês aqui por que 5. Porque Golias tinha mais 4 irmãos. Então Davi está preparado só para 1. Está preparado para os 5. Pode vir os 5. Deus é comigo. Não importa. Se eu vou em nome de... Você viu quando o gigante afronta ele, de novo. O que o gigante fez? Afrontou. O gigante chegou lá e falou assim, mas mandaram um menino para cá? O que foi que mandaram para cá? É você mesmo? Desse tamanho? Vai continuar afrontando. Ele pode falar, mas quem foi que caiu? Foi ele. O diabo pode falar, mas quem vai cair é quem? É ele. Você não pode deixar se abalar por o que ele fala. Quem aqui é mais que vencedor? Você é mais que vencedor? Então em frente, já pode falar. Deixa ele falar, chega lá e acaba com quem? Com ele. Parte para cima. Davi estava preparado não só para aquele gigante, mas mais 4 que viesse. Pode vir ele, os irmãos dele, quem for. Eu vou em nome de quem que ele falou? De Deus. Vai em nome de Deus. Quando você vai na sua batalha, usando o nome de Deus que vai na sua frente, você já é mais do que vencedor. Não tem como você perder essa batalha. Quando Deus está à frente da sua batalha, você é mais do que vencedor. Mas se você fizer igual o povo, olha, não sei, olha, eles são fortes demais, grandes demais, Deus vai falar, é verdade, são grandes demais. Deixa para lá. Você não vai dar conta. Mas quando você coloca no seu coração, fala assim, eu vou lá e vou vencer. Eles foram lá e venceram. Por mais que a situação seja difícil, complicada, não importa. Não importa a situação. Tem o primeiro homem que conquistou o Everest, aquele pessoal que faz escalada. O Everest é o monte mais alto que existe no mundo. Eu não sei agora a altitude, mas é o mais alto, é bem alto o tamanho do monte. Chegaram para ele, a primeira vez que ele foi lá conquistar, ele foi tentar e não conseguiu, teve que voltar. E ele, triste naquela situação, ele olhou para ele, o jornalista perguntou para ele assim, e agora, o que você vai fazer? Ele falou, olha, esse aqui é o Everest, né? É. Ele já chegou no seu tamanho máximo? Já. Mas eu não. Eu vou crescer e vou conquistar ele. No outro ano ele estava lá no pico do monte. Porque ele resolveu crescer e conquistar. Se você quiser crescer e conquistar, Deus está à sua disposição. Não importa o tamanho do monte, você vai conquistar. As situações e desafios para você, o Sanbalate da vida, não vão poder determinar o caminho que você vai seguir. Porque você vai estar focado no caminho de Deus. Você vê que Neemias, 52 dias, os muros estavam o quê? Prontos, finalizados. Agora os inimigos já começaram a tremer diante deles. Porque aquele mesmo inimigo que estava latindo muito, que estava falando muito, nem raposa vai... Se a raposa andar nesse muro dele aí, destrói. Muro frágil, eles não são nada, eles não têm ninguém. É um povo fraco. Neemias, com 52 dias, foi lá e construiu. Enfrentando desafios, enfrentando coisas, não importava, ele foi lá e construiu. 52 dias. Depois do final de 52 dias, o que aconteceu? Quem estava atemorizado? Era Sanbalate, o povo dele. Porque o diabo é assim. Ele vai tentar. Ele não conseguiu, ele vai ficar no cantinho dele quietinho. Porque ele sabe que o Deus Todo-Poderoso está do seu lado.
e ele não tem vez, ele não tem lugar. Cuidado com o sambalate da vida, porque para você passar pelo crescimento, você vai ter que enfrentar situações. Você vai ter que enfrentar, não vai ser fácil. As coisas de Deus não são fáceis. Se te prometeram coisa fácil, desconfie. Porque quando você está guiado por Deus, o diabo vai tentar te tirar. Não vai conseguir, mas ele vai tentar. Então não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Você pode ter certeza disso. Lembra de Nabucodonosor? Um pouco antes, amigos de Daniel, foram na fornalha. Pode esquentar ela, pode deixar ela pegando fogo até não aguentar mais, ficar nem perto dela. Até morreram o pessoal que estava colocando fogo, porque tão quente que estava. Sadraque, Mesaque e Abednego não entraram lá? Não saíram de lá? Você lembra o que aconteceu depois que eles saíram? Você lembra? Vamos ler rapidamente só para encerrar. Está lá em Daniel 3. Nabucodonosor manda esquentar a fornalha e jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes deles na Babilônia. Daniel 3. Nós vamos encerrar já. Já conseguiram achar? Daniel 3, versículo 28. Lá no final da história, que eu tenho certeza que todo que já conhece. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi jogado na fornalha. Nabucodonosor, após ver eles lá, sãos e salvos, com um anjo lá dentro, ele fica atemorizado também, né? Pra você ver como é que é o inimigo. No início, valente, forte, joga eles lá. Esquenta 7 vezes mais esse negócio aí. Pode jogar eles lá. Gritou, falou. E eles estavam como? Calmo. O Senhor é por nós. Eu não vou me dobrar a esse rei aí. Meu Deus é por mim. Eles foram lá e quando ele viu que quando tinha acontecido, ele falou, peraí, o que tem lá dentro mais junto com eles? É o que ele fala no versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como? Ora, quer dizer então, o homem que estava querendo prender, que latiu, que falou que ia acontecer, já está dizendo, ora, não há outro Deus que pode livrar como este. É verdade, desse Deus deles é o Deus mesmo de Israel. E olha o que ele fala no versículo 30. Então o rei fez prosperar quem? Na província de Babilônia. Você quer crescer? Às vezes tem que enfrentar uma fornalhazinha, um problemazinho. Mas quando você vencer, você vai crescer. Você não tem ideia do que Deus vai fazer por você. O seu crescimento é para conquistar aquilo que lhe foi prometido. Se você está enfrentando hoje a batalha, as batalhas que foi feito para você vencer. Porque Deus está com você. É as batalhas que foi feito para você vencer. Se Deus mandou você ir, vá. Ah, mas não vá. Deus é com você. Essas batalhas que você está enfrentando, foi feita justamente para você vencer elas. Não importa o tamanho da batalha e o que é a batalha. Deus está com você, vá e vença. Não deixe se atemorizar. Não deixe o diabo colocar coisas na sua cabeça de pessoas que não fazem sentido. Apenas vá e vença. Deus é com você e vai estar com você. E após isso, virá o crescimento.
O crescimento é constante, ele não pode parar. Por isso é batalhas e mais batalhas. Você vai vencendo, vai conquistando. E Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você vê que o Sadraque, Mesaque e Abednego passou na fornalha. E logo após, Deus os fez prosperar, Deus os fez crescer. É situações, é dificuldade mesmo, é desafios. São coisas que jamais você pensou em enfrentar em frente. Essas batalhas são suas e Deus vai fazer você vencer elas. Mas em frente. Não seja como o povo de Israel que chegou ali, viu os gigantes e tremeu. Falou assim, eu não vou não. Deus falou, tá bom, você não vai mesmo não. Vai ficar 40 anos aí. Deixa que outros vão. Porque o que você não quer conquistar, tem outro querendo. Deus deu para você. Você vai querer conquistar? Se você for, Deus está aí do seu lado, pronto para ir junto com você. Deus vai estar aí, junto com você. Mas seja como o povo de Neemias, que mesmo construindo, estava ali com o quê? Com a espada aqui, com outros ali, enquanto um construía, o outro estava ali ajudando ali, se acontecesse alguma coisa, corre para cá, guerra. Mas eles estavam ali fazendo o quê? A grande obra. Eles não pararam. Mesmo Sambalate e os seus amigos falando o que quisessem, eles não pararam. Eles continuaram. Banharam a espada, colocaram a espada do lado. Mesmo tempo que eles construíam com a mão, a espada estava na outra. Porque eles estavam prontos, eles não iam desanimar, eles não iam desistir. Era um povo menor? Era o menor povo que tinha. O povo que recém vinha do cativeiro era o menor, mas eles tinham o maior do lado deles. E o maior os protegia. Mas eles estavam preparados para a guerra. Mesmo com as situações de desafio, eles estavam preparados para a guerra. Esteja preparado, que Deus vai estar com você. Nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus grandioso. Não limite o poder de Deus na sua vida. Esteja preparado e em frente. Deus vai estar com você todos os dias da sua vida. É como luz da aurora o seu crescimento. Ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que o quê? Seja dia perfeito. Você vai crescer, vai crescer, vai crescendo, até que o dia seja perfeito. Até que a luz de Deus esteja na sua vida por completo. O diabo jamais vai tocar em você. Fique firme na palavra do Senhor, fique firme na promessa do Senhor. Promessas foram feitas, use elas. Não seja como o povo que tinha uma promessa na mão de conquistar uma terra que mandava leite e mel, mas quando viu o problema desanimou. Fique firme nela, porque Deus vai te dar essa terra que manda leite e mel. Esse é o nosso Deus, é um Deus poderoso, é um Deus grandioso. Fique firme. Você vai experimentar coisas que você jamais experimentou. Que Deus vai estar ao seu lado e vai te fazer vencer. Amém?